Bem-vindos, librianos. Essa é uma leitura que seria para o mês de outubro. Como eu estou lançando um pouco tarde, ela vai ser um pouco mais atemporal, tá? Vou fazer uma leitura para librianos que precisam de uma mensagem e ver o que o tarô me diz. Eu começo o jogo tirando uma carta para cada elemento: ar, água, fogo e terra. Vou deixar um resuminho na tela sobre o que cada elemento significa, mas no decorrer da leitura também a gente vai falando um pouco melhor sobre isso. Tem algumas observações na descrição do vídeo e contato para quem quiser uma leitura particular comigo. Lembrando que essa é uma leitura geral e pode não ressoar com todo mundo. Vamos lá. Ar, para os librianos. 2 de copas. Água, a justiça. Fogo, o 7 de espadas. Terra, 10 de espadas. Entendi a dinâmica do libriano aqui, então eu fiz um corte aqui e fiz alguns ajustes, mas retomando. O mental ele vai falar sobre como a sua mente está funcionando, assim como pode falar sobre um tema muito forte que está preso na sua mente e ainda a sua forma de se comunicar. Então, quando eu falo do mental do libriano em outubro e começo de novembro, eu tô falando de alguém que pode ter encontrado alguém, né? Um par romântico mesmo. O 2 de copas ele traz muito essa questão do relacionamento, porque é muito emocional. Mas para algumas pessoas que envolvem sentimento nas coisas que fazem, isso pode ser alguma outra coisa, né? Porque tem gente que é muito passional em vários sentidos da vida. Como trabalho, um projeto que gosta muito de fazer, então eu vejo que no mental, para Libra, o tema é algo ou alguém que eu gosto muito, né? Então eu tô pensando nessa pessoa e em termos de comunicação, eu tô pensando nessa pessoa ou projeto, que é assim uma delícia. Eu achei o projeto da minha vida, vamos supor. Então a pessoa também fica nesse estado de 2 de copas. Ou uma pessoa realmente, um parceiro. O 2 de copas é o início de um sentimento, né? De um romancezinho gostoso. E em termos de comunicação, copas vai sempre trazer uma comunicação mais sensível, né? Um pouco mais de sensibilidade pra falar com o outro, pra receber as mensagens. Em casos muito extremos pode ter um draminha, mas aqui eu não vejo isso acontecendo não, tá? E já no emocional, o que é muito Libra, né? A gente tem a carta da justiça. Que se por um lado você tem esse tema na sua mente, no mês de outubro, você também não tá totalmente entregue, por mais que seja algo que toque seu coração, né? As cartas aqui estão invertidas. A justiça, ela caberia melhor na mente, em termos de ressonância, e o 2 de copas no emocional. E eu vejo que, consequentemente, uma consideração, né? Ok, eu gosto desse projeto ou dessa pessoa, né? Mas não significa que eu me entregue sem fazer as minhas análises, sem fazer a minha lição de casa. Tanto que sai o símbolo de Libra na carta da justiça, que é a nossa querida balancinha. Então, é sempre tentar buscar esse lugar de equilíbrio, esse, esse lugar de harmonia. Então, assim, ok, tô pensando, essa pessoa parece legal. Mas a gente precisa também ver os prós e contras, porque eu também não vou chegar assim entregando meu emocional nas mãos de qualquer um. E, em termos gerais, não só relacionado a esse tema, como a outros setores da vida, o libriano não está emocional de fato, assim, deixando as emoções tomarem o controle das suas decisões. Todas as emoções estão sendo ponderadas e racionalizadas. Para alguns, essa racionalização pode ser excessiva. E o que acontece? Dentro da psicanálise, a racionalização excessiva ela é vista também como um mecanismo de defesa, né? É um jeito, às vezes, de você tentar esvaziar as emoções ou tentar entender por que as emoções são, por que elas existem, por que elas acontecem, e no final das contas não vivenciar essa emoção de fato. Às vezes é uma tentativa de fuga do trauma até. Não é o caso, não parece ser o caso de Libra aqui, mas a gente tem que sempre ficar de olho nesses extremos, né? Porque emoção e razão têm o seu lugar de importância nas nossas decisões, né? Não significa que racionalizar tudo vai resolver todos os seus problemas. Para fogo, a gente tem o 7 de espadas, e aí retoma novamente essa postura de Libras, que é de uma racionalização excessiva. Mas é uma coisa boa, né? As cartas em si, elas são boas em todos os elementos. E aqui em fogo eu vou falar sobre suas ações, sobre como você se movimenta. E, novamente, o libriano, ele tá muito estratégico nesse mês de outubro e pro começo de mês de novembro, pensando e sempre matutando e articulando a melhor forma de tomar suas decisões. Aqui pode ter alguma decisão importante que você vai tomar, mas que não vai ser tomada de forma impulsiva. Você vai se planejar antes para poder fazer as coisas com menos prejuízos possíveis, né? Seja para você, seja para os outros.
E no elemento terra eu vejo o terra, ele vai falar sobre o quê? Sobre saúde, corpo físico, comida, dinheiro, trabalho, tudo que é tangível, né? Que você consegue pegar, tocar, construir. Tem a finalização de um período ruim. E isso pode ter a ver com o seu sete de espadas. Essa finalização ela pode vir a partir das suas atitudes mais estratégicas mesmo. Mas aí eu vou tirar cartas para o trabalho, dinheiro e amor, pra gente entender um pouco melhor do que esse 10 de espadas está falando. Para trabalho, então, a lua, o rei de copas e o 9 de espadas. Esse 10 de espadas aqui parece ter mais a ver com trabalho mesmo. Ele pode estar me falando sobre a finalização de uma situação que agora você está vivendo que é angustiante mesmo. Né? Não estou satisfeita. Fundo do maço, o pajem de ouros. Então, panoramas possíveis, né? Porque pessoas têm contextos de trabalho diferentes. Tem aquele que trabalha de carteira assinada, tem o autônomo que tem uma sociedade. Então, vai depender do contexto de cada um. É preciso que vocês encaixem de acordo com a experiência de vocês. Mas eu vejo essa insatisfação com o trabalho, uma insatisfação com o trabalho que ela é muito... Ela pesa muito no seu emocional. Pode ser um trabalho que te cause ansiedade, crises de pânico. A carta da lua ela é ligada a muita ansiedade. Tem algumas pessoas que falam sobre depressão, mas eu vejo mais essa angústia ansiosa mesmo. Então, às vezes, você está no local de trabalho que você possa sofrer alguns ataques psicológicos ou até algum assédio moral, e é um lugar que você acorda já, assim, cansativo, né? Você acorda já pensando, puta merda, mais um dia nesse lugar do cão, né? Então, a lua traz muito esse sentido. E o 9 de espadas, ele é uma versão um pouco mais amenizada dessa questão da ansiedade que é refletida na lua. Vamos clarificar esse rei de copas, porque quando uma carta da corte aparece, frequentemente ela fala sobre, pode ser você, mas pode ser outra pessoa, frequentemente fala sobre uma personalidade. E na última leitura que eu fiz, o rei de copas ele saiu negativo, né? Do que essa lua tá falando? E esse 9 de espadas? Eita, não vou aceitar. Fundo do maço, 4 de ouros. Então é assim, tô preso a esse emprego porque eu tenho medo de pedir demissão, por mais que eu não esteja satisfeito, por mais que isso esteja pesando no meu emocional. E porque eu tenho medo de ficar desempregada mesmo, né? Então, assim, é aquela falsa estabilidade de eu tô num emprego que é ruim, que não me satisfaz, de alguma forma. Pode ter a ver, sim, com uma pessoa, saiu outra pessoa aqui em cima. Uma pessoa que pode ser um pouco otária nas palavras. Aqui eu tenho duas opções. Ou uma pessoa que ela fala muito o que vem na cabeça, tem a língua muito afiada, assim, e não tem sensibilidade mesmo para se comunicar, e pode ser um superior, um colega de trabalho, mas geralmente nesses casos são superiores, né? E é uma pessoa que tem te incomodado muito, ou pode ser também uma pessoa passiva-agressiva, né? Então ela fala, ela tá o tempo todo jogando historinha, mas com mensagens ofensivas por baixo. Então, assim, eu sou educado, eu falo polidamente, mas toda frase que eu largo eu tô jogando uma indiretinha, uma crítica. E isso, ao longo do tempo, vai corroendo o seu emocional, o seu psicológico. Se for um superior, principalmente, porque você não pode rebater. E aí você fica nessa ansiedade de, cara, eu não quero estar aqui, mas eu também não tenho pra onde ir. Porque se eu sair desse emprego, se eu romper essa sociedade ou qualquer coisa do tipo, eu vou perder, né? Eu não vou ter renda. E se eu pedir demissão, eu vou perder a multa, né? Eu vou ter que pagar multa para a empresa, enfim, esse tipo de reflexão. Mas aqui no fundo do maço, como aparece o 4 de ouros, o que ele vai dizer? Que é, assim, 4 de ouros é apego também, sabe? E como aqui aparece o 10 de espadas, eu vejo que esse é o período, essa leitura para os librianos que estão rompendo com essa situação. Essa situação ela vai se finalizar dentro de pouco tempo, menos tempo do que você de repente imagina. Bom, tive que fazer alguns ajustes de novo, perdão. E retomando aqui, então, essa ideia.
Acho que ficou bem explicitado. Eu vou pedir um conselho. Isso aqui pra mim ainda não... 9 de espadas e 4 de espadas. Porque às vezes ele aparece duplicado, né? É uma carta que vai falar de ansiedade, sim, mas é uma ansiedade. Pode ser um pesar de consciência que vem às vezes o 9 de espada aparece quando você precisa tomar uma decisão difícil. E aqui tem em casa de conselho essa reflexão madura de como você tem levado a vida. Porque aqui o que me dá a entender é que você ficar nessa situação, você permanecer nessa situação é uma escolha sua. E é, obviamente, uma escolha que você faz tentando evitar dificuldades, mas ainda assim é uma escolha sua. Porque pode não ser fácil pra frente, mas se você tá nessa situação, nesse pesar emocional, já não tá sendo fácil agora. Certo? Mais uma, por favor. Casa de conselho, tá? Rainha de ouros. Para alguns, reflita de forma madura, de acordo com o que você tem disponível de experiência, de sabedoria. E se permita ser próspero. Tem uma questão de permissão aqui, mas essa permissão ela tem a ver com ação também, né? Eu vou retomar isso. Para algumas outras pessoas, é tentar calar um pouco os seus pensamentos ansiosos. Tá? Então vão ter duas questões. O que me remete aqui o 7 de espadas, por ser no fogo? É que se você tá nessa situação, ela não vai findar sem uma decisão sua. Eu vejo você se preparando para sair de uma situação que você não quer. Porque, assim, o que algumas pessoas esperam, principalmente quando estão numa situação muito ruim? Que apareça uma oportunidade do nada, que apareça uma pessoa para te salvar. E né, é o que a gente espera às vezes também. Às vezes a gente tá tão cansada que a gente quer ser salvo. Mas eu vejo aqui você se salvando, entende? Você fazendo seus planos e saindo de fininho. Seja de um emprego, seja de um relacionamento, que de certa forma, se você é doméstica, você também trabalha. Seja de uma parceria com alguém hostil, tá? É isso. Mas o que tudo dá a entender, porque geralmente é sempre esse processo, é que se essa situação não findar no próximo mês, né, no decorrer de 30 dias, ela tá começando a ganhar forma para findar. Você tá no caminho certo, que é usar a sua mente, né, assim, se esvaziar de emoção e ser mais racional, mais estratégica, para conseguir sair de uma situação que você já não aguenta mais. Provavelmente essa situação é no trabalho, tá? É isso. Vamos tirar 3 cartas para dinheiro. Esqueci de mostrar a flor que eu comprei para combinar com a cor que eu escolhi pro mês de outubro. Uma violeta africana. Mas aqui, retomando em relação ao 2 de copas. Para algumas pessoas vai ser amor, como eu já disse, mas eu ainda vou tirar as cartas para relacionamento. Para algumas outras pessoas, dado o que foi visto para trabalho, pode ser justamente uma tentativa sua, né? De, de tentar harmonizar a vida, viver de forma mais harmoniosa. De, caraca, eu tô nessa prisão aqui, porque de certa forma essas situações, elas soam como prisão. Eu tô nessa prisão aqui e eu não quero viver dessa forma, eu quero viver de um jeito mais harmonioso. Então eu vou pensar, eu vou bolar minhas estratégias de como eu posso viver de forma mais harmoniosa com os meus sentimentos. Então eu pensei nisso. Essa é a minha ideia principal. E daí, né, eu começo as cartas de espadas, que são mentais. Então faria sentido uma leitura assim. Para algumas pessoas vai ser isso, tá? 3 cartas para dinheiro. 9 de copas. Não falta dinheiro, né, nega? Ou falta? 5 de espadas. 10 de paus. Vamos clarificar? Mas eu vejo que assim, não vejo falta de dinheiro, apesar da circunstância com o trabalho. O que essa circunstância com o trabalho pode significar? Justamente você se prender a esse trabalho porque é um trabalho que, mesmo te causando mal, fazendo mal pro seu psicológico e pro seu emocional, é um lugar em que você consegue até tirar uma grana. Mas também, ao mesmo tempo aqui, eu vejo que pro próximo mês existe uma limitação. Talvez você tente fazer alguma coisa e não tenha dinheiro suficiente para isso, né? Tente iniciar um projeto e se depare com um orçamento limitado. Então eu vejo que tem dinheiro, mas tem alguma coisa que você quer fazer que o orçamento é limitado.
Ou vai aparecer uma conta para alguns, tá? Para alguns pode aparecer ali um gasto que vai torrar o seu dinheiro. Tipo, eu tô recebendo aqui legal, dá pra pagar minhas contas e eu fiz uma poupancinha aqui de R$ 2.000. Aí o seu carro quebra e você precisa, sei lá, refazer o motor, sabe? Aí você vai fazer a parte de cima do motor e o seu dinheiro, ele acaba se escafedendo. Então, se você tinha algum projeto que você dependia do dinheiro, entendeu? Ou o meu animal ficou doente, eu gastei toda a minha reserva no veterinário. Então, assim, é um dinheiro que, no primeiro momento, eu consigo ser próspero ou próspera, mas eu vou... Aí, de repente, eu guardei um dinheiro que era pra uma coisa específica. Eu pretendia, sei lá, fazer uma tatuagem e guardei o dinheiro e aí me apareceu essa emergência. Esse problema de família, um carro que quebra, um animal que fica doente. E por aí vai. Assim, é essa a lógica, tá? Vamos lá, conselho pra dinheiro. Primeiro, não torre a cabeça. Se você teve alguma limitação financeira, seja porque você não teve dinheiro suficiente pra fazer algo, seja porque você tinha esse dinheiro, mas apareceu um problema e esse dinheiro precisou ser usado pra outra coisa, não quebre a cabeça. 6 de espadas. O que foi, foi. Você precisa. Não vale a pena o estresse, a lamúria de ficar se lamentando e ficar com raiva às vezes. Porque às vezes a gente fica, né, com uma certa raiva. Fica, caramba, que merda, eu fiz todos os planos. Nossa, eu não sei se eu posso falar isso no YouTube, se eles vão manter o meu vídeo em pé, enfim. Caramba, que situação chata. Eu guardei o dinheiro, fiz tudo certinho, me planejei e de repente esse dinheiro ele se escafedeu ou não foi o suficiente, ou eu tive que gastar com alguma outra emergência. E aí a gente fica com a cabeça pesada. O conselho é, não, sabe, só não. Respira, aceita e rebobina. Essa falta, depois sai o 6 de paus. O que esse 6 de paus me diz? Em casa de conselho aqui, né? Que volte a fazer dinheiro, né? Deu ruim, apareceu um problema, mas siga em frente, volte a fazer dinheiro. Siga em frente. É 6 de espadas e 6 de paus. É isso. Siga em frente com a cabeça tranquila e volte a trabalhar pra fazer o seu. Porque não adianta você também ficar chorando as pitangas por conta dessa limitação. Aconteceu, a vida é assim, às vezes tem dessas questões. E como você tá uma pessoa com a mente muito forte aqui, acredito que isso não será um problema. Para outras pessoas, o que vai representar? Se você teve uma limitação financeira, por conta dessas situações que eu já expliquei, pode ser que isso, na verdade, seja benéfico, né? Então, por exemplo, eu ia gastar dinheiro pra fazer uma viagem. Não era pra você fazer aquela viagem. Então, no final das contas, o que pareceu uma derrota aos seus olhos foi, na verdade, um livramento. Então, assim, para algumas pessoas vai ser um livramento você não conseguir usar esse dinheiro. Para outras pessoas é só a vida sendo difícil mesmo, tá? Mas o que acontece algumas vezes? Tem um tarólogo que eu sigo, e aí vai depender do que você acredita ou não. Que ele falou uma vez num dos vídeos, porque eu também assisto os meus vídeos pra gêmeos, tá, gente? Eu também faço uso dos vídeos do YouTube. Que quando você tá para receber algo grande do universo, ou uma nova oportunidade, geralmente você expia a algum karma. Então, o que ele contou? De uma vez que ele tava para receber, sei lá, uma promoção no trabalho, e aí roubaram o telefone dele antes. Assim, roubaram o telefone dele. Ele foi se consultar com a irmã, e a irmã falou, então, roubaram esse telefone para você espiar e não ter dívidas, com, assim, entre aspas, né? Dívidas com o universo, para poder receber essa benesse. Entende? Então, assim, às vezes a gente passa por essa provação antes de receber uma coisa melhor. Para alguns pode ser isso também, tá? Muito forte aqui com o 6 de paus. O 6 de paus é uma carta que fala de vitória mesmo. Vamos tirar 3 cartas pro amor. O mago, o eremita e o 9 de ouros. Só um minuto que eu tenho 2 arcanos maiores, eu posso estar falando de personalidades. Vou clarificar. Deixa eu tirar outras. Falando de amor, então. Eu tive que fazer outro corte. Para a clarificação do mago, a gente vai ter o 7 de copas. Clarificação do eremita com o pajem de espadas. E o 9 de ouros. Opa. O as de paus.
fundo do maço, 10 de espadas de novo. Ok, faz sentido aqui pra mim. Para qual libriano que eu tô falando? Eu tô falando pro libriano que conheceu uma pessoa. E o 2 de copas, ele é esse iniciozinho, esse foguinho de palha, esse frenesia. Eu olhei pra você, gostei de você. Você me olhou e me gostou. Então, essa coisa de início. E eu tô falando com o libriano que quer entrar num relacionamento, mas tá nessa energia de fazer análises, né? De fazer a lição de casa, de o que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. Pode ser, pra alguns sim. E outros vão estar, outros já estão traçando algumas possibilidades do que esse relacionamento pode ser. Então, assim, será que a gente vai ser ficante? Será que a gente vai acabar tendo alguma coisa mais séria? E será que a gente vai chegar? Será que esse é o amor da minha vida? A gente vai casar, vai ter filho? Então, assim, tem essa questão de criando possibilidades do que esse encontro pode ter significado, tá? Eu vejo aqui também que essa mensagem é para um libriano que já vinha há algum tempo sozinho. Vinha há algum tempo sozinho, inclusive por outras decepções de relacionamento. E eu não digo sozinho no sentido de que você não dava um beijo, para alguns sim. Mas para outros, às vezes você estava se relacionando com pessoas, mas escolhendo se relacionando com pessoas de forma casual, mas permanecendo sozinho, sem entrar num relacionamento em si. E vai ser esse encontro que vai despertar em você essa vontade de se relacionar mesmo, né? Que vai despertar essa nova ideia de, nossa, e se essa for a pessoa que eu realmente posso ter alguma coisa? Porque às vezes você viu ali naquela pessoa características, princípios, que você falou, legal, acho que é isso aqui que eu quero, tá? É isso. No geral, é isso. O que eu vejo para o futuro, né? O que eu tô falando aqui é o presente e o futuro, eles se misturam. E o passado também, né? Porque a gente vai sempre traçando os tempos, a gente divide só por uma questão didática. Mas muito do que se fala no tarô é um reflexo do que já está acontecendo, não só das previsões do futuro. Então, o que eu vejo para um futuro? É que esse encontro, ele tende a ser bom, ser gostoso, tá? Opa! Ele tende a ser bom, ser gostoso, né? Eu tenho uma conexão física legal, uma atração física mútua. Então eu vejo que pode ser algo até um pouco mais sexual e, e tende a se estabilizar, a se tornar realmente um relacionamento sério. Tá bem bonito. É isso, espero ter ajudado. Essa leitura foi bem sintetizada, mas é porque, caraca, se finalizar com um 10 de ouros aqui na casa do relacionamento é maravilhoso. Ajudando, porque essa é sempre a intenção. Se não ressoar, você pode ver outros signos fortes do mapa. É isso, até a próxima leitura.